Oi, oi, como vocês estão? Cá estou eu para mais uma análise da temporada de verão de 2022. Dessa vez eu vou falar sobre um anime que eu gosto bastante, que no caso é Made in Abyss. Antes de começar, eu gostaria de avisar que a temporada do anime que saiu é apenas uma continuação de uma história muito maior. Existem filmes que contam a história até chegar no começo da temporada atual, de uma forma bem resumida. Para quem tem interesse em terminar a história um pouco mais rápido, eu recomendo isso. E também, os filmes passam um tipo bem diferente de imersão na história. Mas para quem quiser terminar com um pouco mais de calma e acompanhar mais os detalhes, está disponível na forma de temporada. Geralmente, antes de fato começar a análise, eu faço um breve resumo, mas aqui nesse caso específico, eu vou recapitular os acontecimentos anteriores ao início da temporada. Anteriormente, vimos o que foi provavelmente o momento mais tenso de toda a história. Os personagens finalmente encontrando um vilão realmente mal intencionado, já que até aquele ponto, os maiores desafios eram a maldição do abismo, as situações que ocorriam devido às criaturas que apareciam e algumas dificuldades do percurso. Quem parecia ser um vilão, na verdade estava só testando a galera. Já esse cidadão aqui, de fato é um filho da puta. Vemos o Reg, ou Regu, não sei como se fala o nome dele, perder um braço, o que muda totalmente a forma dele de se comportar nas lutas e acaba mudando um pouco o personagem, deixando ele menos impulsivo em algumas partes. Afeta de certa forma a personalidade dele. Além de termos a morte triste pra caralho dessa menina aqui, que eu sempre erro o nome, então nem vou me arriscar. O que resulta no surgimento de um apito branco e a introdução de uma nova ideia para a história, envolvendo a questão da conexão entre a pedra e a garotinha aqui. Essa temporada tinha o trabalho de apresentar a camada mais aguardada, já que o mundo do anime é organizado em forma de camada e essa teoricamente seria a mais perigosa ou desconhecida. Tudo isso de uma forma nova, já que apenas mostrar os personagens em mais um ambiente novo, lutando contra umas criaturas novas, poderia ser um pouquinho repetitivo. E realmente, o anime consegue trazer algo novo, com a introdução da pequena vila de transfigurados e uma história que quem acompanha o anime não esperava ver exatamente dessa forma, já que o passado daquele local é contado de uma forma que ao mesmo tempo consegue explicar o presente e desenvolver alguns conceitos novos, como o valor, que é uma coisa muito importante dentro daquela vila. Agora, começando de fato a análise, inicialmente eu preciso falar sobre a trama da temporada e todo o gênero. A ideia central de um anime de aventura, pelo menos pra mim, é mostrar geralmente grupos explorando o seu mundo, que varia muito entre cada obra tendo todo tipo de ambientação, dependendo das ideias do autor. Eu considero Made in Abyss um exemplo perfeito do que seria uma obra de aventura. Durante toda a obra, vimos diversos lugares diferentes, criaturas das mais variadas, situações inusitadas, e aqui, quando a grande maioria acreditava que teria apenas mais uma vez o ciclo padrão se repetindo, tem uma ideia nova, a introdução de uma vila que serviu não só para a trama da temporada, mas também para contar o passado do abismo, e de todo aquele mundo de certa forma. Enquanto eu acompanhava a história, eu consegui perceber que Made in Abyss tem um costume muito bom de dar pistas, só que sem revelar tudo de uma vez, o que gera um puta mistério excelente dentro da obra, deixando quem assiste empolgado para descobrir os detalhes daquele mundo. Coisa que é feita geralmente durante flashbacks dessa temporada. Durante todo esse tempo, muitas dúvidas foram deixadas pelo caminho, até que finalmente chegamos no momento em que a grande maioria delas começaram a ser explicadas de uma forma muito foda. Ver o momento atual da vila e como todo lugar está, enquanto simultaneamente vamos descobrindo como o lugar surgiu e como ficou daquele jeito, e quem são aquelas criaturas, faz com que o final da temporada tenha um peso completamente diferente das anteriores. Quem apenas assiste o anime, como eu, termina a temporada com um clima de mistério para a sequência da mesma forma que acontece nas anteriores, só que dessa vez com uma noção de que existe mais além daquilo, já que anteriormente essa camada era tratada como um final para tudo. A parte estética do anime é algo bastante próprio, que sempre chamou muito a minha atenção. Na hora de criar um personagem, podem haver diversas mudanças na ideia padrão do desenho e tudo mais. Isso é utilizado de certa forma para passar algo relacionado à obra. Na minha opinião, existe uma brincadeira no design de Made in Abyss. Os personagens têm uma aparência bastante, entre aspas, bonitinha, no sentido de passar a impressão de algo leve, uma coisa até de certa forma fofa. Isso à primeira vista. Se você apenas olhar para o estilo dos personagens sem conhecer nada sobre a história, com certeza vai achar que eles pertencem a uma obra leve de comédia ou algo assim, já que os personagens são bastante infantilizados. Só que conforme a história vai se desenvolvendo, dá a entender que aquilo é quase que uma piada, devido ao peso da história. Tem diversos momentos extremamente pesados e situações tristes ou tensas pra caralho acontecendo, com os personagens que passam uma impressão leve comparada à história e à situação que eles se encontram.
Além do design dos personagens, eu não posso deixar de comentar que a forma como cada uma das camadas do mundo são únicas tanto na ambientação quanto na forma como elas são preenchidas por criaturas diferentes. O autor acabou conseguindo realmente criar um ecossistema dentro do abismo. O mundo é tão vivo que nessa temporada simplesmente são apresentados a um idioma. Sim, existe uma língua na história que não é o japonês comum que estamos acostumados a ver. Vemos os personagens interagindo com esse novo idioma e aprendendo ele aos poucos, e tendo até algumas dificuldades para se comunicar dentro da vila, o que particularmente eu achei genial. Eu sempre acho legal quando é feito alguma coisa do tipo dentro de uma história, por ser algo bastante diferente. Além disso, temos os transfigurados, e o próprio design deles consegue deixar claro quais são os personagens mais importantes dentro da vila, pelo simples fato deles acabarem se destacando muito dentro da multidão. A aparência deles difere, de certa forma, de quem são os figurantes. A trilha sonora de Made in Abyss é uma parada muito marcante para mim. Tem um estilo bastante específico e é extremamente presente em quase todos os momentos da obra. Praticamente toda cena possui algum fundo com uma música, além de que a abertura é perfeita para o contexto da temporada, de forma que até a letra da música encaixa de um jeito que praticamente conta a história. Toda essa trilha sonora foi muito bem utilizada, o que deixa as cenas de Made in Abyss muito melhores do que elas seriam se fosse apenas uma luta ou um momento triste qualquer. Eu considero Made in Abyss uma das poucas obras que pode ser utilizada como exemplo do que seria um anime de aventura. A história consegue juntar momentos felizes, momentos tristes, cenas de ação, cenas de tensão, alguns mistérios, e tudo isso dentro de um mundo incrível, que quando você vê pela primeira vez passa a impressão de ser algo muito difícil de ficar bom, por parecer uma ideia com muitos limites logo no começo. Mas mesmo assim, a junção de tudo isso consegue se tornar um anime sensacional, que funciona muito bem como temporada, e também consegue funcionar como filme. E até mesmo ler a história consegue ser interessante, já que o mangá possui um ritmo muito legal e até um traço bom de se acompanhar. Então, tudo que eu digo é, para quem se interessa por esse tipo de história, vai lá e assiste sem medo. É isso, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado e se chegou até aqui, dá um like, não custa nada.